Muito bem, para você que está chegando agora aqui na TV São Caetano, a TV da gente. Estamos aqui na TV 3 da NET, claro. Olha só, hoje com os 30 minutos com o Nascimento, a gente está trazendo um convidado especial, um convidado maravilhoso. Aqui só passa o pessoal que realmente fazem a diferença na sociedade. Eu estou com ele hoje aqui, o Coronel Castro, que vai conversar com a gente, não só comigo, vai conversar com você também que está aí do outro lado. E para você que não conhece ainda o Coronel Castro, você vai entrar um pouquinho nessa intimidade com a gente, né? Você vai estar aí viajando aqui e saber o porquê do Coronel Castro, né? Quais foram as dificuldades, o que ele passou, né? O pensamento, as opiniões, tá bom? Então, começando agora o 30 minutos com o Nascimento. Muito bem, Coronel, seja bem-vindo aqui à TV São Caetano, no programa 30 Minutos com o Nascimento. Tá? Fique à vontade aqui para a gente ter esse bate-papo bacana, esse bate-papo legal e para o pessoal estar conhecendo quem é o Coronel Castro. Eu agradeço muito o Nascimento. É importante que as pessoas conheçam, né, o passado, o futuro que nós queremos, né, implementar, porque a gente está militando na política, né? E a política é uma arte, né? E ela também é uma necessidade, ela está intrínseca no ser humano e ela tem que aflorar de uma maneira boa, uma maneira justa, né? Para que nós possamos mudar a sociedade. Muito bem. Coronel, para a gente já entrar a fundo, fala para a gente aqui, quem é o Coronel Castro? De onde veio, por onde passou, até no momento que está? O Coronel Castro é um paulistano, né? Nascido aqui em São Paulo, aqui a 5 quilômetros daqui de São Caetano. Minha juventude eu passei aqui na Zona Leste, né? E aos 18 anos apareceu uma oportunidade de entrar na Polícia Militar, né? É aqueles caminhos que você não procura, mas Deus te encaminha, né? Aí fui para lá e assim, né? Quando você não está sabendo direito o que vai acontecer, você vai lá e no mesmo dia você já está dentro, né? Às vezes você quer, vai lá e não consegue, né? Mas foi assim, eu cheguei no mesmo dia que eu iniciei os testes lá, às 4 horas da tarde já estava dentro da Polícia Militar, né? E aí até aconteceu assim, eu acredito muito em Deus, né? Ele tem atuado na minha vida toda, assim, de uma maneira forte mesmo, né? E no dia que falou, você vai amanhã, 6 horas da manhã aqui presente, vai lá para Sorocaba para fazer o curso. Eu falei, ai meu Deus do céu, nem sabia onde era Sorocaba, porque eu sempre fui muito caseiro, né? Não fui aquele que viaja muito, não. E aí quando estava no caminhão para ir para lá, né? Que era um caminhão naquela época, não era ônibus, né? Há 40 anos atrás. Aí veio uma ordem lá, não, esse grupo aqui não vai para Sorocaba, vai ficar aqui em São Paulo, fazer aqui mesmo, né? Então foi muito bacana, tranquilo, né? Fazendo a escola perto de casa, mas eu entrei soldado na PM, né? Então a minha carreira foi assim, no primeiro ano eu era soldado, no segundo já tinha feito um curso para cabo, terminei o curso, aí naquele ano já fiz para sargento, então eu cheguei a ser na época, em 78, né? O sargento mais novo da Polícia Militar em idade, né? Tinha 19 anos, já era quase 20, já era sargento da PM, né? Então eu sempre fui assim, eu não fiquei parado, apareceu uma oportunidade, vamos embora, né? Estudando, fazendo tal. Aí fiquei um ano como sargento, aí já naquele ano fiz para a Academia do Barro Branco, né? Que para ser oficial. E passei, fiquei um ano na academia, depois eu falei, né, eu tenho que ganhar um ano na academia, que na época eram 5, né? Agora são 4. Aí eu falei, eu tenho que ganhar um ano. Fiz de novo o concurso para academia, de novo, mesmo já estando lá. Passei de novo e ganhei um ano. Então eu acabei em 82, eu saí como tenente da Polícia Militar, fui para primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e terminei como tenente coronel, né? Como na política, né, tem que ter um nome, aí todo mundo me chama de coronel, eu falei, sou coronel Castro, né? E de vez em quando acontece uma coisa, eu explico, eu não sou coronel daquele monte de chamado, eu sou com duas só. Só duas, né? Não quero
cometer esse erro aí. Mas na política você tem um nome, tem gente que é chamado de Márcio da Farmácia, outro não sei quem, eu sou o Coronel Castro. Muito bem. Coronel, eu acho que chamar de coronel tá até melhor, né? Porque já o nome coronel, tenente, tudo, mas Coronel Castro já se identifica. Tá. Coronel, agora fala para mim, olha, um patamar subindo após o outro e tudo. Agora me fala assim, de lá para cá, você acha que lá estava mais fácil lá naquele tempo? Hoje está mais fácil para ter uma formação completa? Você pode dar um pouquinho aí da sua opinião, como foi? Olha, sempre foi um pouco difícil, né? Eu lembro que quando eu fiz pela primeira vez na academia, isso foi no ano de 78, né, que eu falei, tinha 4.700 candidatos para 60 vagas, né? Então, não era muito fácil para passar, né? Foi assim bem difícil mesmo. Para a parte física, de saúde, tudo é muito exigente mesmo, é muito exigente na academia, tem umas marcas assim que só atleta consegue fazer, né? Mas de lá para cá, o que a gente tem notado, que foi mudando, né? Sim. Foi encaminhando um concurso pela FUVEST, né? Aí já entra matérias de física, essas coisas que para policial não serve para nada, né? Eu acho que é desnecessário. O policial saber química, física, essas coisas não serve para nada. Ele tem que exata, né? as exatas não ajudam muito, né? Mas ele precisa saber muito de leis, da parte de português, porque todo o trabalho do policial, as pessoas pensam que é só prender bandido, mas não é não. Você tem que registrar as ocorrências, né? E as ocorrências, quanto melhor ela for registrada nos boletins todos, nos processos, vai facilitar o judiciário a entender o que aconteceu e fazer justiça real, né? Porque, por exemplo, você tem um local de crime. Se você deixa de pegar um fio de cabelo ali, ou não preserva direito e bate um vento e vai embora, que ele fica, você pode deixar de achar o criminoso que matou, que roubou, que estuprou. Olha só como é a importância de ter uma boa formação do policial, né? E na minha carreira, eu, além dos cursos normais de formação que a gente chama, né, eu fiz N cursos de especialização também, né? Até de informática eu fui analista de sistema, né? Eu fiz várias coisas, né? Então, quando a gente põe a farda, é cheio de medalhinha, né? Uma é disso, outra daquilo, de comunicação, essas coisas todas, né? Então, até tem um amigo meu aqui de Santo André que ele fala, pô, coronel, não sei por que você é polícia, porque você mexe com TV, você mexe com informática, faz sistema. Eu falei, não, mas a gente tem que, tudo que você sabe ajuda na profissão, né? Certo. A entender as coisas, a registrar, a fazer acontecer, né? Você chega num quartel, a polícia militar, você chega lá, não tem quem faça lá as artes das coisas que vão acontecer. A gente senta no computador e mete bala lá no Photoshop, faz tudo, né? Ensina para os policiais, né? Então a minha vida foi assim, eu sempre fui eclético, né? Sou músico também, a gente toca trompete, vai fazendo. Eu acho que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, assim diz a Bíblia, né? Muito bem. Gente, o coronel aqui com um currículo bem extenso, viu? O homem que trabalha com arte, é músico, é quando fala, além de coronel, viu, gente? Coronel, agora, um tema que a gente vai levar um pouquinho, a questão da política, né? Quando foi que a política entrou aí na sua vida? A gente fala de uma forma mais política, meio que partidária, porque, querendo ou não, a gente já nasce sendo político, já somos políticos, né? Como se diz na polis, no termo técnico. Mas essa política mais partidária, quando foi que o senhor olhou assim e falou, agora chegou o meu momento, chegou a hora de eu contribuir mais ainda para a sociedade? Olha, Nascimento, eu desde de moleque, eu fui muito CDF, né? Eu sempre fui CDF, estudei, lia muita coisa, né? Fui um estudioso da Bíblia também. Com 14, 15 anos já tinha lido a Bíblia 2 vezes inteira, feito cursos de teologia, né? Eu sempre fui muito assim, aguerrido a essa questão de estudar, de ler, né? E quando a gente lê bastante, principalmente a gente lê notícias, né? E tenta interpretar a notícia, não é só ler o título que não vai resolver, né? Então a gente vê que a sociedade ela precisa de ter uma administração
país, né? Precisa ter uma administração correta, eficiente, né? Então a gente via muita coisa errada, né? O Brasil sempre foi imerso assim muita corrupção, muito desmando, né? As obras começam, nunca terminam, né? Então eu quando tive eu sempre falava, comentava muito nos quartéis, na própria igreja, que eu sou evangélico também desde 13 anos de idade, né? E a gente comentava muito, então tinha aquele sentimento, né, de falar, pô, eu preciso fazer alguma coisa. E graças a Deus, eu acredito muito em Deus por isso também, que Ele me colocou na Polícia Militar e eu não fui só um policial, eu fiz muita coisa acontecer. Isso é muito bacana, porque quando o Estado dá o poder de polícia para você, ele te dá autoridade para você resolver problemas, né? Então você chega lá, o hospital não está querendo atender a pessoa. Você vai lá, arrebenta o portão, prende o médico que não quer e faz acontecer as coisas, né? Claro, dentro da lei, pelo amor de Deus, né? Não vamos exorbitar. Mas a gente consegue fazer isso, né? Então, na minha carreira, eu fiz muita coisa acontecer porque eu tinha essa autoridade, né, que o Estado dá para a gente, né? E então, isso deixava a gente muito feliz. Mas quando foi em 98, 97 para 98, eu estava lá no quartel, eu trabalhava lá na Zona Sul, né? Aí um soldado me chamou para ir numa reunião política. Eu nunca tinha ido numa reunião política, né? Aí quando eu cheguei lá, adivinha quem que era? Enéas Carneiro, o doutor Enéas Carneiro, né? E aquele homem tinha uma sabedoria fantástica, né? A gente via pela televisão tudo, mas ao vivo, você vendo uma palestra de uma hora e meia ele falando, você se encantava com o que ele falava, porque é tudo que a gente queria, né? E eu descobri nesse momento que eu sou nacionalista. Porque às vezes as pessoas não sabem se posicionar. Se perguntar para você, você é contra o aborto, você é contra o homicídio, essas coisas todas, você fala, poxa, eu sou. Então você é um conservador, certo? Você não gosta de mudar radicalmente as coisas. Se você é aquele cara que quer resolver e mudar tudo da noite para o dia, você já é um progressista, né? Mas aí eu descobri que eu sou patriota, até por ser militar, e sou nacionalista. O que é um nacionalista? É aquele cara que ama seu país, além do patriotismo, que é ver o seu país realmente usar tudo que tem para crescer a nação, né? Brasileira, no caso. Então eu acabei ficando por lá, né? Já me candidatei a deputado estadual. Como a gente, deputado estadual, você candidatar naquele momento, você não tem recurso, você não tem conhecimento nenhum, que a gente chama de calça branca, né? Então eu acabei tendo 2.100 votos, né? Mas eu falei, poxa vida, põe 2.100 pessoas na sua frente, né? Que eu sou evangélico, já fui em igreja que tinha 2.000 pessoas. Eu falei, é muita gente, né? Acreditando em você, que acreditaram no que eu falei, né? Falando em igreja, falando em reuniões aí. Aí eu falei, poxa, é porque a gente não tem conhecimento e não tem um recurso, porque não que a gente vá comprar voto, não é isso, mas você precisa andar pelo estado todo, isso custa caro, né? Não é barato, tem aquele materialzinho que hoje está pela hora da morte, os impressos, né? Está muito caro realmente agora, nesse momento. E naquela época eu falei, não, eu vou me afastar um pouquinho, até porque eu estou na ativa, eu quero chegar a um posto mais alto, né? Eu era capitão nessa época já. Aí eu falei, não, fui para major, depois fui para coronel, agora eu vou para ter a imersão, né? Real nisso aí. E acabou que na última eleição de 2018, eu acabei tendo quase 25.000 votos, né? Já é um trabalho que você vem fazendo ao longo do tempo. 2018 agora, 2018? Né? Eu tive quase 25.000 votos. E fiquei segundo suplente do partido do Bolsonaro, que era o PSL na época, né? Hoje mudou de nome aí. Então eu falei, poxa, a gente convencer 25.000 pessoas a acreditar em você não é fácil, não é para qualquer um, né? Então eu falei, poxa, eu acho que eu tenho essa aptidão, eu tenho alguma coisa que vai ser boa para a sociedade, as propostas que a gente tem, que está lá no meu site, coronelcastro.com.br, né? O que a gente quer fazer. Eu não quero mudar o mundo da hora para outra, mas a gente tem muita coisa no Brasil que pode ser melhorada, né? E nem tudo que é perfeito não é que ele é perfeito, que não possa ser melhorado ainda, ser mais que perfeito, né? Não é isso?
Então a gente vem trabalhando, né? Hoje eu estou pré-candidato a deputado federal novamente, né? Vou de novo, já com mais estrutura, com mais conhecimento, né? Porque cada tropeço que você dá, você aprende a ficar de pé mais rápido, né? E melhor. Então, eu acredito que hoje, o que nós estamos vivendo aqui no país, essa polarização, eu não gosto dela, mas ela existe. A gente tem que conviver no momento com isso, né? Eu acredito que a gente deve ser conservador nesta hora, porque o maior problema que o Brasil tem, além da distribuição de renda, que é um problema crônico no Brasil, entra governo, sai governo, tem um monte de planos que se fazem e não consegue resolver isso, né? Porque existe uma que a gente chama de oligarquia que não quer que mude. Existe a oligarquia que não quer que mude, né? Aqueles cara que tem família desde a época do Império, que não quer que mude. Mas, aos poucos, elas estão caindo. Elas estão caindo, né? E então, além da má distribuição de renda, que eu acho que é um problema maior que nós temos no Brasil, nós temos também a falta de educação. Não no sentido de o cara é mal educado, não. Ele não é educado. Ele não é educado nem financeiramente. O brasileiro não sabe investir, não sabe, 2% que sabe investir, né? Que é primordial para você. Você pode ganhar 1 milhão por mês, mas se você não souber investir, meu amigo, você vai gastar o dinheiro e depois vai precisar de mais 1 milhão e não vai viver bem, né? Outra coisa é falta de cuidar da saúde, né? O brasileiro não sabe cuidar da saúde. Ele bebe demais, principalmente cerveja, né? Eu não gosto de cerveja, mas não é por isso que também uma hora eu não posso beber, mas em quantidades pequenas, né? Ele se alimenta mal, então gera muita doença, né? Até o tratamento dentário, né, do brasileiro é muito ruim, e a gente tem médicos e dentistas que a gente conhece que falam que uma boca maltratada gera 430 doenças. Pode gerar 430 doenças no ser humano. Então, tudo isso daí me levou a fazer um plano que está no meu site, isso aí, que é cuidar da prevenção. Eu sou contra só fazer a repressão ou a recuperação, entendeu? Se você for falar de polícia, aí fica mais grave ainda, porque depois que o camarada se tornou bandido, meliante, aí a repressão vai ser cruel, vai ser dura, né? É cadeia, é morte, é aquela coisa toda. Então, a gente tem que trabalhar na prevenção. Cuidar das crianças, dos adolescentes, cuidar da educação mesmo, tanto formal como educação para a vida, né? E uma das falhas que eu vou complementar agora, que é da parte econômica, né, financeira, que as pessoas não sabem, o brasileiro é muito ruim nisso, cuidar da saúde também é muito ruim, tem a falta de educação política, que essa é uma das piores também, não sei qual que é pior, né? Porque quando a pessoa tem uma educação política boa, ele estuda em quem ele vai votar. Porque você não pode votar na raposa. Se você votar na raposa para ela cuidar do galinheiro, ele vai comer as galinhas todas e você nem ovo depois você vai ter para comer, entendeu? Não sei se você entendeu essa alegoria que eu fiz aí. Você tem que votar naquela pessoa que tem vida limpa, entendeu? Porque se ele foi ruim no passado, será que não vai ser ruim agora também, quando ele pegar um mandato? Entendeu? Pessoas que têm algum conhecimento. O cara que não tem conhecimento de nada, ele chega lá na Câmara, aí chega o presidente do partido, ó, você vai votar no sim. Chega lá, você vai votar no não. Ele fica refém, ele tem que votar no que o cara fala para ele. Ele não tem aquela força de falar, não, eu não vou votar no não porque eu acredito no sim, entendeu? Então, além de tudo isso daí, ele não vai ter condições de criar projetos que realmente sejam bons para o país e bons para a sociedade. Sim. Então, infelizmente, a educação política ela é importantíssima, porque ela vai ajudar também, em médio e longo prazo, a cuidar da saúde e da economia também. Muito bem.
Muito bem, para você que chegou agora, gente, olha, não muda de canal não, vem com a gente, tá bom? TV São Caetano, canal 3 da NET Claro, aqui com ele, o Coronel Castro. Coronel, agora para a gente já finalizar esse programa maravilhoso, eu gosto sempre de colocar algumas perguntas assim, não digamos picantes, né? Mas umas perguntas assim que com certeza aí, pelo seu currículo aí, você vai se sair muito bem. Bom, a primeira, o que é que você acha pela questão da classe dos policiais, o que já na área militar, né? Tá vendo aí como é que tá a situação? Tem toda uma experiência aí. Fala pra gente aí, precisa melhorar? Em qual aspecto aí? Em quais pontos precisam aí? Olha, Nascimento, o policial, a gente sempre diz assim na intracorporis, né? Dentro da corporação, que o policial ele é uma pessoa tão fácil de você conduzir. É só você tratá-lo bem, entendeu? Que ele trata bem a sociedade. Se você chega no quartel e espezinha o policial, ele vai descontar em quem? Ele vai descontar no cidadão lá na rua, entendeu? Então, o que está faltando aqui no estado de São Paulo, principalmente, que é o estado que não é o menos paga, né? Menos valoriza seu policial. É o dos 27 estados, aí, dos 26 estados e o Distrito Federal, é lá pelo 23, 24 que ele está. De pagar mal, de tratar mal o policial, entendeu? Então isso a gente brigou durante a vida toda aí, junto ao comando, né? Mas infelizmente o nosso governo não tem ajudado nisso, entendeu? Você pode ver, na última aumento que o governo deu agora, né? Ele ficou represado durante anos, 6 anos, né? E as coisas vão aumentando, né? Tem os reajustes e o policial enforcado, devendo. O Ciro Gomes fala que 60% da sociedade estava com... ele sempre fala isso aí, que 60% está no Serasa. Chegou a época que 80% dos policiais estavam no Serasa. Entendeu? É complicado isso daí. Então, como que o governo quer que o policial chegue na rua e trate bem as pessoas, sendo que ele sai de casa, está com problema com aluguel atrasado, com carro atrasado? É complicado isso aí. Então a gente sempre pede, né? Agora, nessa pré-candidatura, a gente está falando com os governos. Conversei com o Tarcísio domingo, ele esteve num evento, eu estava com ele conversando e falando sobre isso aí. Eu estou levando um projeto de moradia para os policiais, que também 60%, 65% não tem uma casa própria, né? Mora na casa do sogro, mora perto de comunidade, que é difícil para o policial, tem que sair com a farda na bolsa para poder ir trabalhar, né? Camuflado, né? Não fala que... Se o cara pergunta, você está com cara de polícia, ele fala, não, eu sou funcionário público. Para não dizer que é polícia, porque pode correr risco ele e a família dele, que fica lá. Entendeu? Quando ele vai trabalhar, a família fica lá, não é isso? Então, eu estou fazendo um projeto de moradia para os policiais, um projeto de saúde, que a nossa saúde policial é muito ruim, é ruim demais. Só tem hospital para a polícia e para a família do policial aqui em São Paulo. No interior não tem. Então, se o policial ficar doente lá em Presidente Prudente e tiver que fazer uma cirurgia, ou ele faz lá pelo SUS, vê lá a prefeitura, vê se arruma um jeito, senão tem que trazer alguma ambulância, vir até São Paulo aqui no Tremembé para o policial fazer essa cirurgia, entendeu? Então cria-se um problema social aí. A família quer visitar, não pode, né? Porque é muito longe. Então tem isso aí. Então eu estou fazendo esses 2 projetos e estou fazendo um outro projeto também, que já até está pronto, eu vou encaminhar lá para a Secretaria de Segurança essa semana, que é para que os policiais que se aposentam, em vez de ele ficar fazendo um serviço paralelo em mercado, correndo risco, não. A própria Polícia Militar pode, durante 5 anos, que ainda tem um vigor, tem uma idade ainda, trazê-lo para o serviço administrativo, entendeu? Claro, recebendo 70% do salário, para que aqueles que estão hoje no serviço administrativo vão para a linha de frente, para proteger a população. Você entendeu? Só inverter, então, é só inverter. Aí o policial se aposenta, principalmente os que têm mais graduação, né? Eu lembro que eu aposentei da PM com 48 anos, pô. E todo o conhecimento que eu adquiria, que eu falei curso disso, daquilo,
monte de medalha, aí no outro dia você fala, caramba, não vou ficar em casa assistindo TV, lá, os negócios perdidos, né? Ainda bem que eu tenho essa orientação de política, então a gente corre, vai na reunião e tal, aquela coisa toda, mas todo esse conhecimento que eu adquiri, o Estado podia utilizar esse conhecimento por mais 5 anos, né? Que daria tranquilamente para ajudar muito a sociedade, tanto na educação como na cultura, em vários lugares, né? Certo. Bom, Coronel, você já entrou na questão da aposentadoria, era um ponto também que eu já ia incrementar. Como é que se dá a aposentadoria dentro da classe aí? Está sendo fácil aí, ou não está sendo fácil? Está tendo barreiras aí para o policial estar se aposentando? Digamos, um pouco do descansar, né? Olha, a aposentadoria no Brasil virou uma piada isso aí, né? Que hoje, para se aposentar, tanto o militar como o civil, praticamente é difícil se aposentar, né? Para o civil, então, é difícil se aposentar. O cara tem que trabalhar 40 anos, é um absurdo isso daí, né? Eu nunca concordei com esse tipo de aposentadoria que fizeram, dizendo que a aposentadoria, a previdência social dá prejuízo. Ela dá lucro, isso está provado e aprovado que dá lucro, né? Porque o sistema de previdência no Brasil, pela Constituição, ele não é um sistema só de aposentadoria, ele é um sistema de proteção social. Então, o dinheiro que vai para o cofre da Previdência não é só do trabalhador e do empresário, é verba de lugares que a gente nem imagina que vem recursos, vai para a Previdência. Então sobra dinheiro. É que o governo tira esse dinheiro e aplica em outras coisas que não para a Previdência, né? Agora, no setor policial, policial militar, no caso, que é o mesmo, emparelhado com o militar federal, né? Exército, Marinha e Aeronáutica. Aqui em São Paulo, nós fazemos 30 anos batido, né? 30 anos de serviço para se aposentar. Agora aumentou para 35. Né? Então, um soldado, por exemplo, que entrou com 18, 30 anos daria 48, né? Certo. Aumentou mais 5, foi para 48, 9, 10, 11, 12, 53 anos, né? 53 anos de idade. Ainda é novo. Para o policial, esse não é o maior problema. O problema real mesmo é a questão do salário, que aqui no estado de São Paulo é muito ruim. Para você ter uma ideia, eu vou fazer um paralelo. Certo. Um soldado aqui não está chegando nem a 4.800, entendeu? No Tocantins, o soldado já ganha há mais de 5 anos 6.300. Olha a diferença. Não que lá não tenha criminalidade, mas se você estiver lá no Jalapão trabalhando, ganhando 6.300, e aqui você trabalhando no Capão Redondo, no Paraisópolis, né? Junto do crime organizado, ganhando 4.800. Meu, é desmerecer demais o soldado da polícia aqui, né? O policial. Não quero que o pessoal chegue, porque também não justifica, mas também assim, gente, não dá muito ânimo ao profissional a estar na rua defendendo o cidadão, né, por um valor desse. Apesar de que, desde que eu entrei na Polícia Militar, todo ano se faz como chama, uma pesquisa, né? E essa pesquisa, ela sempre deu assim, o salário sempre ficou em segundo ou terceiro lugar. O primeiro lugar, você não vai acreditar o que os policiais reclamam. É de ele ser bem tratado dentro da polícia e da sociedade. Entendeu? Porque se você vê no Reino Unido, Estados Unidos, na Europa em geral, quando um policial passa, um militar passa, as pessoas param e aplaudem. Aqui ele é criticado 24 horas por dia, tudo que ele faz de errado e o que ele faz de certo também, entendeu? Então, você monta um bloqueio na Avenida Goiás, né, aqui em São Caetano, para você pegar moto roubada, bandido que está fugindo da polícia, carro roubado e tal. Aí o cidadão de bem, ele passa e fala, ei, cara, esses polícias não deixam a gente ficar sossegado, não sei o quê. Meu, a polícia está trabalhando para dar segurança para ele, e a pessoa não entende isso, entendeu? É difícil isso aí.
Esse é uma maior crítica que os policiais fazem nas pesquisas, isso há muitos anos, né? O salário nem é tanto, né? Fica em terceiro lugar lá, às vezes, segundo, né? Tá certo. Agora, do outro lado da moeda, que a gente coloca a questão do bandido, né? Do meliante, que eu falo dessa forma, viu, pessoal? Mas é assim, são pessoas que não contribuem com a sociedade, então se torna desse parâmetro. A questão da fugiu. Vamos socialização. 3, 2, 1, gravando. A questão da olha, vai fugir agora. Ressocialização. Vamos reintegrar. Ih, pronto, era o sinônimo. Reintegrar, isso. Reintegrar a sociedade. É o sinônimo que estava procurando. 3, 2, 1, gravando. Coronel, agora a questão de reintegrar um indivíduo, né, que cometeu ali o roubo, o furto, né, matou e outros crimes também hediondos ali. Como é que o senhor analisa? Qual é a sua opinião? Olha, a minha opinião é o seguinte: o Brasil ele tem uma legislação. De um lado, os juristas olham e falam assim, é uma legislação assim de ponta nessa questão. Porque, veja bem, hoje poucos vão presos. Ele às vezes é detido ali, vai para o distrito, mas não fica preso, né? Se ele ficar preso, se ele pega 10 anos, ele só fica, se foi hediondo o crime, ele fica 6 anos preso, entendeu? É 1/6 da pena. Normalmente é 20% da pena, 30%, ele já está livre, né? Vai para o semiaberto. Então, são penas leves. Embora no Código Penal esteja lá código 30 anos, ninguém fica 30 anos preso, entendeu? Ele fica 1/6 da pena, se ele for bonzinho, sai antes também, né? E aquela coisa toda. Então, a legislação é muito boa. Só que nem o bandido hoje sabe disso aí. Porque, veja bem, se o cara roubou um celular e uma viatura chegou perto estava ali próximo, e um policial, e fala, você está preso, se ele pensar bem, para que ele vai correr se ele não vai ficar preso? Pensa bem. Você entendeu? Nem o bandido tem esse conhecimento, que a legislação protege tanto o criminoso que não precisa ele correr, ele que nem o nordestino fala, esteja preso, né? Ele estou preso. Ele chega lá, tem uma audiência de custódia, que nem está na lei isso daí, é uma aberração jurídica. Você sabia que a audiência de custódia não é lei. Ela foi criada pelo STF e está valendo em todos o Brasil inteiro, só que ela não é uma lei escrita assim, tem que fazer audiência de custódia, que é até 24 horas para ver se o camarada meliante vai ficar preso ou não, entendeu? E 99% não fica preso, entendeu? Então, a legislação é boa, só que o que acontece? Nesses momentos, o cara roubou uma moto, aí ele sai desabalado da carreira com aquela moto, a polícia tem que ir atrás, não pode deixar, porque se ela não for também, ela está cometendo crime de prevaricação. Então, eu acho que é isso aí. Até tem um antigo presidente da OAB que falou numa audiência lá, né? Ele falou assim, que no Canadá, por exemplo, que é um dos países mais liberais do mundo, mais democrático do mundo, né? O camarada cometeu um crime, aí ele vai lá, ele se apresenta, não sei o quê, aí o juiz já julga rapidinho, não é aqui que demora 2, 3 anos um processo, né? Ele já julga rapidinho, aí o juiz fala, olha, você foi condenado a ficar 6 meses preso, 1 ano preso. Aí ele aceita a punição, tá? Aí dá um ofício para ele, você vai se apresentar daqui 15 dias na penitenciária XYZ lá, na cidade tal. Aí ele diz que, e é verdade isso aí, porque ele tem conhecimento dessa situação aí. Aí o camarada pega o ofício e vai lá na prisão, né? Aí chega lá,
bate lá, toca, o diretor recebe o camarada já com um mandado ali de prisão e tal. Aí o diretor fala, poxa, a pessoa me desculpa que nós não conseguimos preparar a sua cela para você cumprir esse 1 ano aí. Você pode voltar daqui uma semana que vai estar pronto já. Isso, aí o cara fala, tudo bem, é assim, não, é assim que acontece. Não é todos os casos, são os casos hediondos, aquela coisa, aí é diferente, né? Mas a maioria dos casos não são hediondos, né? São casos pequenos, né? Que nem a Lei Maria da Penha aqui, lá não tem esse negócio do cara ficar preso, no outro dia ele está lá no Cadeão de Pinheiros, num monte de cara que matou, que roubou, que estuprou. É um absurdo isso, né? É um absurdo. Um cara que bateu na mulher, ele não é no outro dia, está lá no Cadeão de Pinheiros. De repente ele pode até virar um bandido mesmo, ser cooptado pelo PCC, essas coisas todas, não é isso? Então o que acontece? Então no Canadá funciona assim. Aí ele vai para casa, daqui uma semana ele se apresenta, ele não foge, o bandido não foge, porque é tudo organizadinho. Agora, você chega aqui no Brasil, quando o cara passa na frente de um presídio, o cara fala, caramba, isso aí parece a masmorra do século XV, do século XIV, entendeu? E o cara não quer ir para lá, então ele foge. Aí a polícia vai atrás e captura, aí já morre polícia, morre bandido. Então, é tão simples de resolver, eu vejo, que é você fazer de acordo com a lei, bonitinho, ter ambientes que nem esse aqui, um ambiente pintadinho, arrumadinho. Pô, o cidadão que cometeu um crime, ele não vai querer fugir, ele vai ficar lá. Tal. Então, infelizmente, são essas coisas que nós precisamos mudar no Brasil, melhorar isso aí. Entendeu? Certo. E a gente está disposto a ajudar a fazer isso, né? Não criar mais lei, mas fazer essas leis serem cumpridas, né? Os recursos ser aplicados direitinho para que as pessoas possam ir presas, né? Cumprir as penas dela, pagar sua dívida e voltar ressocializada, né? Para a sociedade. Tá certo. Muito bem, gente. Aqui com o Coronel Castro, aqui, também que é pré-candidato a deputado federal. Olha, para a gente encerrar a última pergunta aqui. O senhor acredita que nessa polarização que a gente está vivendo, você acredita que o povo é o povo que vai decidir tanto a questão presidencial, governo, deputado federal, estadual? O senhor acha que o povo está preparado? Acha que o povo sentou, vai fazer a lição direitinho ali? Ou vai passar a mesma sofrência? Porque a gente está vendo aí que o povo sempre reclama, né, de uma gestão atual, sempre reclama de um passado lá, mas a gente tem que colocar que o povo é o que vai fazer a diferença, né? O senhor acha que dentro desse panorama político aí, o povo já aprendeu a lição, ainda, ou vai ter que conversar com o povo mais uma vez aí para ver se o negócio anda? Olha, de todas as eleições que eu já participei de perto, que eu falei desde 98, eu acho que a última de 2018, a gente encontrou na rua um povo muito politizado. Muito politizado. Acho que o povo brasileiro cresceu bastante, né? Que nem o Edson, antes do nascimento, o Pelé falava que o povo não sabe votar, né? Mas o povo está escolhendo bem. Você pode ver que 2/3 do Senado foram mudados. 2/3 do Senado. De 81 senadores, 54 foram embora e votaram outros novos. Você entendeu? Então é uma mudança muito grande. Pensa bem, 2/3 do Senado. Então, quer dizer, nós tiramos caras assim que eram corruptos, que estavam lá dentro. Alguns voltam sempre, infelizmente, né? Porque já tem um eleitorado, já ajuda muita gente lá, então acaba voltando. Mas nas últimas eleições houve mudanças assim muito significativas no Congresso Nacional, né? Câmara e Senado. E eu acredito que agora, nessa eleição, salvo essa questão de polarização, eu acho que aí uns 60%, 65% da população vai optar por um caminho mais seguro. O que seria um caminho mais seguro? É não ficar mudando e retrocedendo, né? Porque se esse governo que está aí continuar, nós vamos ter 8 anos
para resolver problemas crônicos que ficaram 30 anos antes sem resolver. Entendeu? Nós, nesse governo aqui, não é defendendo o Bolsonaro não, mas nesse governo foram feitas milhares e milhares e milhares de obras. É que porque esse governo é meio brigado com a mídia, né? Então não aparece o que foi feito. Mas se você olhar nos sites do governo federal, né? Todos eles, todos os ministérios, o que foi feito, são obras de infraestrutura, do turismo, de todas as áreas que foram feitas, que estavam paradas há 20, 15, 30 anos parado. E legislação também. Reforma da Previdência, reforma tributária, reforma do saneamento básico, que é uma coisa gravíssima no Brasil. A maior parte do brasileiro não tem saneamento básico. Então, o marco do saneamento básico, que estava dezenas de anos parado, saiu. E hoje está sendo feita obra de saneamento no Brasil todo. Assim, entendeu? Então, eu acho que agora você retroceder para um outro governo é muito ruim. Eu acho que a gente tem que dar mais 4 anos para que sejam resolvidas todas essas situações. Aí sim, depois vamos ver. Aí agora nós temos já um Brasil mais centrado, né, mais equilibrado, né? E até vou citar outro, ferrovia. A gente sempre reclamava disso, desde moleque, meu pai já reclamava que o Brasil não tem ferrovia, tudo caminhão que polui, que gasta, que atropela, que bate, que morre gente pra caramba no trânsito. Esse governo ressuscitou as ferrovias, né? Nós temos ferrovia norte-sul, a leste-oeste, que já foi paga, está sendo construída. Então nós vamos reduzir o número de caminhões rodando, matando, poluindo, e etc., né? E vamos ter agilidade para exportar. Porque o Brasil ele produz muito, mas para exportar é difícil. O porto não tem espaço. Os caminhões não dão conta de levar tanta riqueza para os portos, né? E leva mais tudo para Santos, Paranaguá, no Paraná, aqui no Espírito Santo, e aqueles portos que tem no Ceará, tem no Pernambuco, às vezes não chega a mercadoria lá, né? Então, eu acredito que esse governo deve continuar mais 4 anos para a gente terminar toda essa infraestrutura que é importantíssima, né? Quer ver uma outra coisa? Eu não sei se o tempo está esgotando aí já, mas, por exemplo, a gente sempre pensa assim, né? Todo mundo brasileiro pensa, mas por que o Brasil não cresce? O Brasil não cresce porque não tem energia, meu amigo. Nós não temos energia. Não temos energia. Se nós falarmos assim, vamos implementar a indústria e aumentar 5 vezes a indústria brasileira, não vai ter energia para tocar os motores, as coisas, não tem, porque nós só temos Itaipu e temos algumas hidrelétricas que levam energia para a casa das pessoas. Então nós não temos. Olha só que coisa terrível. E agora o ministro Tarcísio, antes de sair, conseguiu, junto com um esforço tremendo lá, fazer uma privatização da Eletrobras, que ficava na mão de alguns oligarcas aí, entendeu? Agora já saiu da mão desses caras. E agora vai poder vir em investimento para a gente realmente ter energia. A questão do investimento é pela questão da energia. Da energia. E é tão fácil, né, Coronel? Porque energias naturais, energia eólica, a energia solar, isso. São coisas tão fáceis de atrair investidores para dentro do país. Né? Sim. Então, quando você quer ligar uma máquina, às vezes não vai ter energia suficiente para tocar tudo. Agora nós já temos essa possibilidade. Energia eólica está sendo feita muita coisa, energia solar, né? Que o Brasil é campeão nisso, né? Fora o Brasil, só tem o deserto do Saara que pode captar mais energia solar. Fora o Saara é o Brasil. Então, eu acho que esse governo deve ter uma chance. Estou trabalhando junto com esse projeto aí, né? Que eu acredito que é o mais viável agora para o Brasil. Porque se a gente retroceder, todo aquele pessoal antigo volta para o governo, entendeu? É esse que é o maior problema. Se viesse gente nova, para mim não teria problema nenhum. Mas é que aqueles antigos voltam tudo para o governo
e volta tudo no que estava, né? A questão é renovação. Tem que ter uma renovação. Se viesse a esquerda com renovação, beleza, mas não vai vir. Vai vir tudo de novo aquela raça que é antiga e vai continuar a mesma coisa. Tá? Muito bem, gente. Esse é o nosso bate-papo aí, 30 minutos com o Nascimento aqui com o nosso convidado especial, Coronel Castro. A gente vê que tem assunto para tudo aqui, né? Olha, Coronel, vou fazer um convite já para o senhor. O senhor está como pré-candidato a deputado federal. Quando oficializar realmente a candidatura aí, a campanha para deputado, né? Como a gente já consegue falar candidato depois, o senhor está convidado a voltar novamente aqui à sede da TV para a gente colocar mais um ponto, né? Mais assuntos aí, até mesmo propostas aí para que o pessoal, o povo possa estar aí vendo quais são. E falar um pouquinho também dentro do próximo, a questão, pelo que eu já vi, o senhor vai dar um apoio aí ao pré-candidato ao governo, né, do estado de São Paulo, que é o Tarcísio. Tarcísio que está vindo por aí também. Mas esse bate-papo é nos próximos programas, tá bom? Eu que agradeço aqui, não só eu, mas toda a equipe aqui da TV São Caetano agradece a sua participação, agradece também por ter vindo e aceito esse convite. Eu agradeço muito, Nascimento, a você, né? A toda a equipe, ao dono da TV também, né? que é o nosso amigo aqui. E que São Caetano é uma cidade assim que deve ser copiada, no bom sentido, né? Porque é uma cidade que tem uma boa saúde, uma boa segurança, uma boa infraestrutura, né? Que muitas cidades do Brasil não têm, às vezes por falta de executivos mesmo que façam acontecer as coisas, né? Então eu gosto muito dessa cidade, eu sempre convivi aqui perto, né, aqui na Vila Prudente, aqui em São Paulo, né, tá sempre por aqui, e sempre que a gente puder estar falando, é importante não só para a gente, né, para colocar nossas ideias, como também receber sugestões, né, porque eu sempre falo assim, que o político ele tem que ouvir mais e falar menos. Porque como você vai criar política se você não ouvir a população, ouvir os eleitores? Aí você vai criar situações, criar ideias, mas você tem que ver quem está lá na ponta da linha e falar, poxa, eu não quero que construa aqui um piscinão, eu quero que mude esse bairro aqui, entendeu? Que a gente tenha saneamento básico aqui e tal, e possa viver, porque às vezes os caras pensam assim, não, vamos fazer um negócio lá, mas a população não está querendo aquilo, ela está querendo outra coisa, então a gente tem que ouvir o eleitor, ouvir o munícipe, né, para depois formular as políticas, né. Tá certo. Muito bem, gente, a gente vai ficando por aqui, esse foi o bate-papo 30 minutos com o Nascimento, tá bom? Então você vem com a gente agora, nossa programação. Tchau.